Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do atual estado da habitação em Portugal. A manchete do caderno de economia do Expresso, no semanário que foi esta sexta-feira para as bancas, diz-nos que a venda de casas caiu 17% no ano passado. Os juros altos e os efeitos da guerra explicam este arrefecimento, sendo que os números começaram a estabilizar no final do ano. Mas há muitos resultados a ter em conta se queremos pintar um quadro com o atual estado da habitação em Portugal. Certo é que as cores serão mais para o lado negro. Há 86 mil famílias com carências habitacionais em Portugal. Para passar os números mais recentes em revista, convidamos o jornalista e coordenador da secção da Economia, Vítor Andrade. Olá, Vítor, obrigada por teres vindo. Olá, Teresa, bom dia. Antes de começarmos a nossa conversa, Vítor, vamos ouvir Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, em entrevista à Bloomberg sobre as taxas de juros. We have to stay restrictive for as long as necessary to make sure that we get to that state where we are all saying, okay, confident that it is at 2% medium term. I know some people argue that maybe we are overshooting, maybe we're taking risks. I think the risk would be worse if we went too fast and had to come back. Lagarde disse que temos de ser moderados durante o tempo necessário para garantir que chegamos à fase em que todos dizemos estamos confiantes de que está a 2% a médio prazo, disse referindo-se à taxa de inflação. Acrescentou ainda que algumas pessoas dizem que talvez estejamos a exagerar e talvez estejamos a correr riscos. Penso que o risco seria pior se avançássemos demasiado depressa e depois tivéssemos de recuar. Nesta entrevista disse também que é expectável uma descida nas taxas de juros no próximo verão. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vítor, vamos primeiro ao artigo que faz manchete no caderno de economia. Foi o quarto trimestre em que as vendas de habitação no país se situaram em torno das 33 mil unidades. Isso significa que o mercado pode estar a recuperar do choque da subida dos juros? Significa que o mercado pode estar a dar alguns sinais de recuperação, mas também significa que temos que ter algum cuidado na leitura desses números. Isto porquê? Só para nos situarmos, claro. O ano passado, no conjunto do ano, foram vendidas em Portugal 131 mil casas. Visto assim parece um número grande. Acontece que no ano anterior, em 2022, esse número tinha sido 159 mil casas. Portanto, ainda estamos muito abaixo daquilo que foi o pico, foi nos últimos anos foi esse o pico, foi 159 mil casas vendidas num único ano, 2022, 2023, 131 mil. Portanto, ok, há ali uma certa recuperação nos últimos trimestres do ano passado, nos dois últimos, nomeadamente, mas nada de mandar arear, que passa a expressão, porque estamos muito longe daqueles números que foram o recorde do ano anterior, e de outros anos para trás, portanto já houve anos em que se venderam muito mais do que... Ou seja, pode ser que sim, que o mercado seja a recuperar desse choque que tu referiste, provocado pelas taxas de juro, mas também. Ainda é muito... São sinais ainda muito ténues. Aliás, no próprio ano de 2023 houve trimestres... Aliás, em 2023 não. Já houve trimestres de outros anos anteriores, não muito longe deste ano que passou, em que num trimestre se venderam 43 mil casas, por exemplo. Portanto, bastante mais do que aquelas que foram vendidas nesses trimestres que estavas a referir, 33 mil. Portanto, há que ter alguma cautela na análise desses números. Sim, pode ter a haver alguma recuperação, sim, pode ter a haver alguma retorno de alguma confiança, mas vamos com calma. Mas esperamos que 2024 consiga consolidar esta recuperação? Tudo depende da evolução que vai ter a questão dos juros ditados pelo Banco Central Europeu. Vamos ver o que é que vai sair dali a partir do verão. Vamos acreditar que sim, que a coisa vai melhorar, que os juros vão começar a descer e que isso vai ter impacto depois no resto de todo o tipo de crédito que é concedido, incluindo, nomeadamente, o da habitação. Claro. Mas é tudo ainda muito incerto. Aliás, outra vez, nós estamos aqui a jogar num cenário macroeconómico, se quiseres, ou de geopolítica, muito incerto, muito instável, muito volátil, em que tudo é imprevisível. Exato. De um dia para o outro pode mudar tudo. Quem nos dizia há um mês atrás que iríamos ter aqueles ataques aos navios a passar no mar, perto do Mar Vermelho, portanto, pela parte dos Houthis do Iémen. Ninguém... Foi mais um impacto nas cadeias logísticas. Exatamente, e esse impacto depois vai ter, como já à frente se calhar vamos falar,
pode vir a ter impacto, pode vir a alterar tudo o que nós estamos aqui agora a dizer, percebes? Vivemos tempos muito voláteis, basicamente é isto, e portanto temos que estar atentos a isso. E a guerra da Ucrânia não acabou ainda, claro. e temos a guerra do Hamas, contra o Hamas também no Médio Oriente, e portanto há muitos fatores de instabilidade, por assim dizer, que podem influir no nosso dia-a-dia. Indo um bocadinho por aí pela instabilidade, como ouvimos que Christine Lagarde também falou um pouco sobre isso, mas espera-se que no verão as taxas possam começar a recuar. Tu acreditas neste recuo? As taxas deverão ficar nos 4,5% até lá e depois no verão haverá esse recuo, ou vamos novamente para a conversa desta instabilidade geopolítica? Até pode vir a acontecer, de facto, um sinalzinho de um pequeno recuo nas taxas de juros, mas sabe-se lá o que é que vai acontecer depois. É a tal história. Nós estamos perante uma situação de geopolítica global, por se quiseres, e mais, nem falamos aqui do conflito China-Taiwan. Pode ser um que está para breve também, ninguém sabe, não é? Mas tudo indica que a coisa está muito tensa e que nunca se sabe o que é que pode vir dali também. É difícil. Portanto, são muitos fatores que têm peso no funcionamento de toda a economia global, porque hoje em dia a economia é cada vez mais global, como nós todos sabemos, claro. E de facto há muita coisa que passa por aqueles sítios do globo e que acaba por ter influência em todo o resto da economia do resto do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, etc. E portanto é muito cedo, acho eu, para estarmos aqui a dar coisas como certas. Vamos aguardar, vamos acreditar que sim, que isto vai correr bem, mas é um bocado uma crença nossa, ninguém nos garante isto, percebes? Acreditando que sim, acreditando que no verão as taxas começam a recuar, quando é que os consumidores com créditos à habitação deverão começar a sentir este abrandamento nas prestações a pagar? Pois, isso não é imediato. É evidente que, admitindo o tal cenário positivo, que isto vai correr bem, etc., eu acho que só passados 2 ou 3 meses é que os consumidores começam a notar algum efeito na sua carteira. Mas residual? Residual ainda, porque também, vamos lá ver, mesmo que haja uma quebra da taxa de juros, não vai ser drástica, assim, daquelas de grande impacto, não, vai ser uma coisa gradual mesmo, de meio ponto percentual de cada vez, eventualmente, portanto vai ser uma coisa deste tipo. Até porque os Estados Unidos já estão ali a hesitar um bocadinho em descer as taxas de juros e a Europa se calhar vai um pouco atrás também, portanto lá está, é preciso ter muita cautela com isto, não vamos embandeirar em arco, não podemos ter essa ambição, porque os tempos não estão para isso. E nas rendas será semelhante também? Será uma coisa arrasta a outra. Residual? Sim, é uma coisa arrasta a outra, quer dizer, o comportamento das rendas é aquele que vai ser o do resto do mercado imobiliário, da habitação em geral e da economia em geral, portanto vai ser, está tudo ligado no fundo, não é? Não há que criar aqui grandes expectativas, não. Até porque as rendas depois têm outro fator aqui que pode influenciar negativamente, é que o mercado está a contrair nas rendas muito. Ou seja, não há muitas casas para arrendar, há cada vez menos, porque ainda por cima o mercado está a reagir mal àquelas que foram as medidas constantes do programa Mais Habitação que o Governo lançou, envolto em grande polémica, como todos nós sabemos, e portanto o mercado não está a reagir muito bem, os proprietários não estão a reagir muito bem às novas medidas que estão aí a sair em termos de política para a habitação. Há aqui muito receio, há muita expectativa da parte dos proprietários e muito pouca confiança, e isso é muito mau. Enquanto não houver confiança, o mercado não funciona. Este pacote Mais Habitação de que falas, Vítor, poderá terminar agora com a chegada das eleições dia 10 de março? Com o novo governo eleito. Exatamente, depende do governo que ganhar. Se for um governo PS, a coisa mantém-se com certeza, como está, aprovado. Se for um governo de direita, é muito natural, aliás, o PSD já fez saber isso várias vezes, que há já ali muitas medidas daquelas que constam do programa Mais Habitação que venham a ser alteradas e que venham a ficar para trás. Nomeadamente as obras coercivas, os vistos gold, os residentes não habituais, uma série de medidas que o PSD entende que não fazem sentido e que uma parte do mercado, curiosamente, também entende que não faz sentido, e por isso é que está a haver alguma retração ainda dos agentes do mercado, propriamente dito. E portanto é isso, estamos perante esse cenário que é, ou vamos ter alguma continuidade se a esquerda for novamente governo, ou então podemos ter ali algumas alterações de fundo mesmo, se a AD ganhar estas eleições, porque eles defendem, de facto, a direita defende alguma abertura ao mercado, mais liberdade para o mercado funcionar, por assim dizer, menos constrangimentos, menos limitações. É evidente que há ali medidas que também concordam, que é, por exemplo, o Simplex para a habitação, é uma coisa que toda a gente concorda, simplificar os processos. Isso está aprovado, está a funcionar, tudo bem. Ajudas a quem tem menos dinheiro, a quem tem menos posses, sim, também está a funcionar, não há ninguém que não concorde com isso. A quem não pode ter ajuda estatal para subsidiar o arrendo ou a compra, ou etc. Ou o crédito de habitação, por aí fora. Agora, há ali uma série de medidas de outra ordem que o PSD já disse que não concorda, e é muito natural que se houver uma alteração
de governo, da esquerda para a direita, isso se venha a repercutir precisamente neste pacote. E na tua perspectiva, qual é que será o impacto do fim de algumas medidas por parte da direita se a direita formar governo? A direita acha que algumas medidas são condicionadoras do mercado, do funcionamento do mercado. E como tu sabes, a direita é mais aberta à questão do mercado livre, não é? Sem restrições, sem grandes intervenções estatais. E portanto, é isso. Há ali algumas medidas que seguramente o PSD vai querer mudar e que no sentido de deixar o mercado mais funcionar. Porque na questão da habitação, já que falámos várias vezes, há aqui um problema de fundo que tem que ser resolvido de uma vez por todas por Portugal, que é injetar mais oferta no mercado. Porque só havendo mais oferta no mercado é que os preços vão começar a descer. Como é que se injeta mais oferta no mercado? Para já é abrindo, não limitando a atividade dos promotores privados, de forma a que eles consigam, eles agora estão a trabalhar muito para o setor do luxo, porque é aquele em que se vende bem, que se ganha mais, etc. Quando os privados chegarem à conclusão que esse setor já está esgotado, se calhar vão começar a construir para os setores mais abaixo, mais intermédios, da classe média e por aí baixo. No entanto, há um setor que é o das classes mais baixas, que tem que ser o Estado a injetar a oferta para essa procura. Não há outra maneira. E a verdade é que o Estado não passa da cepa torta nesta matéria. Nós somos o país da Europa com menos casas, menos parque de habitação público a nível europeu, como eu disse. Portanto, há países em que o Estado tem 12%, 24%, em alguns casos até, de habitação, e em Portugal são 2,5%, quer dizer, não faz sentido isto. Só de facto uma intervenção do Estado a esse nível, ou o Estado, ele próprio, os seus organismos construírem habitação até ela ser entregue, ou então libertando terrenos para que os privados possam construir a preços controlados, para que de facto os preços possam ser acessíveis às classes mais médias e baixas e as mais pobres. Estas tais 86 mil famílias com carência habitacional, como falámos no início. Exato. Esse é o número do governo, atenção. Foi o governo que lançou esse número cá para fora. Foi a Ministra da Habitação que o lançou uma vez numa entrevista, sim. Para aproveitar, Vitória, ainda aqui noutro caminho, para aproveitar o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, o Estado tem 2 anos para construir 15.062 habitações. A meta são 32 mil novas habitações até 2026. Mas o aumento do preço dos materiais de construção, da mão de obra e também a abundante burocracia que falámos aqui tem atrasado este processo. Acreditas que a meta vai ser cumprida? Isto tem a ver com aquela questão que estávamos a falar há pouco, que é a questão da necessidade de injeção de oferta de habitação no mercado. Exatamente. Eu acho muito difícil, acho quase impossível que estes números sejam cumpridos, sejam atingidos. É evidente que se não forem, Portugal perde acesso aos financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência. E isso é mau, não é? É óbvio que ninguém quer isso. Mas, tendo em conta o histórico do Estado nesta matéria de construção de casas para preços controlados, tendo em conta o histórico, quer dizer, nós olhamos aqui para estes números e dizer que o Estado tem 2 anos para construir 15 mil casas, sendo que quantas é que construiu nos últimos 2 anos, ou nos últimos 4, ou nos últimos 8? Quase nada. 3 ou 4 mil, ou o que é que foi. Portanto, eu sinceramente não acredito que isto se venha a concretizar. Oxalá que sim, que eu esteja redondamente enganado, e lá está, é a tal história. Se Portugal não aproveitar esta oportunidade de ter este financiamento a fundo perdido, ela desaparece e ficamos a ver navios, como se costuma dizer. Mas, pronto, pode ser que haja aqui alguma inversão de procedimentos e que permitam que de facto se consigam construir rapidamente estas casas. Porque há planos para chegar a esta meta. Há planos formados. Sim, não, ou seja, as estimativas estão todas feitas, está tudo programado. Agora, a questão é que, como tu disseste, falta mão de obra no setor, as próprias empresas de construção não têm capacidade instalada suficiente para atender aos concursos que estão a ser lançados, a não ser que venham empresas do estrangeiro, também a construir em Portugal. Os materiais já encareceram muito no passado por causa da guerra da Ucrânia, depois embarateceram um bocadinho, mas nada indica que por causa destes constrangimentos todos que nós estávamos a falar, no Mar Vermelho, na guerra da Palestina, etc., que não venham novamente aqui a encarecer. A guerra da Ucrânia não acabou. Há muitas matérias-primas que passam por aqueles canais todos, por assim dizer, por aquelas vias em que agora estão sob fogo, por assim dizer, e o constrangimento continua, ou seja, é muito provável que daqui a uns meses estejamos aqui a falar do novo disparo dos preços das matérias-primas básicas. Por um novo motivo também. Por outro motivo qualquer. Ninguém nos garante que não seja assim. E portanto, lá está. Vamos ser otimistas, sim, tudo bem. Agora, sendo realistas e olhando para o histórico do Estado nesta matéria da construção de habitação, eu acho que só se acontecesse aqui algum milagre, porque para se construírem 32 mil casas daqui até 2026, não sei, parece-me pouco credível. Vítor, muito obrigada por me pintares este cenário da habitação em Portugal, não muito animador.
Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Que Voz é Esta sobre a solidão, com Francisco Paulino, presidente da SOS Voz Amiga, e Renato Carmo, professor de Sociologia no ISCTE. Durante a conversa, Francisco Paulino contou que havia uma senhora que ligava todas as noites para o SOS Voz Amiga, pedia desculpa e dizia: não tenho ninguém a quem dizer boa noite. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.